Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo, aqui é o canal Luzes e Tarô. Bem-vindos a mais uma leitura do nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade, tá bom? Eu ia fazer uma leitura hoje no tarô, acabei de separar o tarô, né? Tá os dois decks aqui do lado, mas aí eu peguei esse baralho aqui e vou fazer nesse baralho. Então vai ser uma cartomancia espanhola e sim, acredito que vai ser na pirâmide invertida, tá? Tema da leitura, Vasco, concentrando aí nas opções, são duas pedrinhas aqui, já vou aproximar elas, né, da tela para você. E o tema da leitura é se vale a pena ainda insistir nessa história, nesse amor, né? E para quem tiver junto, para quem tiver ainda alguma coisa, né? A gente ainda vai tentar ver uma outra pergunta, uma outra leitura, né? Que seria o que que essa pessoa quer dessa relação, tá? Então veja bem, se você tiver com a pessoa, vai ser relevante para você ficar até o final, ver as duas leituras, tá? Porque a gente vai ver se vale a pena ainda insistir nessa história, né? E o que a pessoa quer da relação, tá? Vamos ver então uma linha de caminhos, ok? Lembra que sempre que baralho cigano e tarô não é sentença, aqui é uma leitura aberta de YouTube, tá? Então faça as suas considerações. E se você não está junto da pessoa, se você estiver distante, talvez não seja muito relevante você ver, querer saber o que a pessoa quer da relação, tá? Mas sim tentar entender linha de caminhos, tá? Se vale a pena ainda insistir nesse caminho, quais são os conselhos da mesa, quais são as fluências, os desafios que vai vir na mesa. Lembra que baralho cigano e tarô, né, oráculo nenhum na verdade, é sentença, ok? Correto? E aqui é uma leitura aberta de YouTube, tá? Então faça as suas adaptações necessárias, ok? Dito isso, vou fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, adendos, tá? A gente vai abrir a agenda na terça-feira, dia 7 de março. Terça-feira, segunda chamada. A gente fez a primeira chamada na terça-feira. A gente já está entregando todas as leituras. Se eu não me engano, tem uma hora fechada, 40 minutos. Sábado e tem outra também no domingo. E aí, enfim, já estão sendo entregues todas as leituras das pessoas que confirmaram agendamento na terça-feira, dia 28 de fevereiro. Tá? A gente fez a primeira abertura lá, dia 28, a gente vai fazer a segunda chamada, dia 7, ok? Outra coisa, então na descrição do vídeo tem algumas orientações importantes para você se você quiser fazer uma leitura. E o grupo de espera, o link do grupo de agendamento, né? Na verdade, o grupo de espera vai virar grupo de agendamento na terça-feira. Tá bom? Ó, primeira opção, quartzo laranja, tá? Escolha com calma, se necessário for, pausa o vídeo, ok? Quartzo laranja, ó. Quartzo laranja. Segunda opção, pedra da hematita, ó. Pedra hematita. Hoje eu tive tanta sorte. Ó, vamos lá. Eu vou fazer uma oração comigo mesmo e já volto com vocês, já com a primeira leitura, tá? Traz para a mesa a energia da pessoa, se concentra, pergunta para a mesa o que você quiser perguntar, deixa a mesa solta, ok? Vamos lá. Bom, ó, vamos lá. Você que se conectou com a primeira opção, então, traz para a mesa aqui a energia da pessoa que você tiver, né, mentalizando. Mentaliza essa pessoa sem obsessão, sem cobrança. Deixa solto. Vale a pena ainda insistir nessa história, nesse amor? Talvez seja um amor esquecido, talvez seja um amor distante, talvez seja um amor que está afastado, que está separado. Às vezes vocês estão juntos, mas sente que não está legal a parada. Vamos ver. Uru, salve. Copa dourada. 3 de espadas, 7 de copas. 3 de paus. Bacana, bacana, bacana. 5 de ouros. Rainha de espadas. Rei de paus. E aqui a gente encerra uma mesa com 7, né? Poderia fazer 9? Poderia. 9 de cabeça, tá? Olha, primeira coisa que eu vejo aqui, eu acho que tem muito fogo ainda
Tem muito desejo aqui ainda para ser. Aliás, talvez você esteja mais fechada, né? Já esteve mais disponível, mais aberta a uma resolução, a uma solução. Vamos ver como é que desenha, tá? Por que que eu digo isso? Porque eu tenho eu tenho linha de conflito aqui, linha de confusão, mas eu também tenho desejo. E depois eu tenho vocês juntos no final da linha, rei e rainha no final da mesa, tá? No final da linha, tá? Mas provavelmente você já é um pouco fechada com toda essa história, né? Com todo esse vai e vem, ou talvez essa coisa que não concluiu. Vamos ver como é que vai desenhar a tua pirâmide, tá? Mas na primeira linha eu posso denotar que tem pensamentos, um no outro, o outro no um, tá? Mesmo que você tenha se afastado desses pensamentos ou tenta se bloquear, tenta se fechar, tá? Eu acredito que ainda tem bastante desejo e o fato de haver conflitos, aqui tem conflito, tá? É um 7 de copas e um 5 de ouros. Isso aqui é confusão, é conflito, um 3 de paus no miolo. O fato de ter conflito significa que ainda tem coisa para resolver, tá? Conflito no sentido de pensamentos, né? Confusão, tá? Vamos ver a história de vocês aqui. 8 de espadas, valete de copas, 7 de espadas, 6 de espadas. O colega comentou no vídeo anterior que minha leitura tá muito chata. Eu falei, é verdade, né? Tá muito técnica. Vou tentar ser mais sucinto, mais rápido, menos profundo. Mas eu agradeço, tá? Deixa teu feedback aí, se você gosta da minha leitura. Às vezes tá chato, às vezes não tá. É importante. Às vezes eu tô mais solto, às vezes eu tô mais despojado. Mas tem horas que eu tô mais técnico mesmo, tá? E, enfim, o teu feedback é sempre importante. Olha, valete de espadas, 8 de espadas, tá? Então, o que que eu vejo aqui? Os dois se fecharam, na verdade, tá? Os dois resolveram, não é esquecer, mas talvez a história de vocês não foi favorável nem para um nem para outro, tá? Nem para um nem para outro. Então, vou sair um pouco da mesa, vou fazer uma analogia rápida, né? De comportamento. Ah, ele é o canalha, ou ela é filha da Xuxa aí, né? Não é assim. Tanto um quanto o outro. Um é um com o outro, né? Um é filha da mãe com o outro, o outro é filha da mãe com um. Tá entendendo? Então, os dois fecharam, tá? Então, talvez o histórico não tenha sido bom para esse canalha que você, né, que você classifica, ou enfim. Tô sendo um pouco pontual, né? Um pouco até pesado. Entende? Então, ou seja, no resumo a pessoa também te classifica, te adjetiva não muito bem ou já te adjetivou, né? Por quê? Fruto desse passado aqui, fruto dessa confusão, dessa história até então, tá? Olha, isso aqui tá desenhando, tá? Para uma parcela de pessoas que já teve alguma coisa, tá? Ou até que tem algumas coisas de vez em quando, tá? Enfim, então eu vejo que não foi só uma pessoa que se fechou, as duas pessoas se fecharam, tá? É, tanto a inexperiência de um quanto a inexperiência de outro, pode-se dizer aqui, tá? Mas também denota uma falta de entendimento entre as partes, tá? É como se essa pessoa não quer entender mais você, você também não quer mais entender a pessoa, não quer entender as razões que a pessoa apresenta para você, assim como ele ou ela, essa pessoa também não quer entender as razões que você apresenta para ele. Por isso, eu acho que é melhor ficar afastado. Não, não é opinião minha, né? Eu digo da leitura, tá? Então, olha, se não dá, né? Sempre tem atrito, não consigo comunicar, não consigo clareza. Quando eu tento se comunicar, tenta a gente fazer contato, sempre dá choque, sempre dá faísca, então é melhor eu renegar isso aqui, entende? É mais ou menos assim que eu vejo desenhado, tá? Outra coisa, aqui no miolo, ó, 7 de espadas no miolo, 8 de espadas, valete de espadas, 7 de espadas, tá? Eu não vou reiterar, até eu acho que teve falta de clareza ou até falta de experiência das duas partes, tá? Mas no todo, eu não acredito muito nesse caminho, eu não acredito muito, ou eu não quero mais considerar as razões dessa pessoa, tá? 7 e 6 de espadas aqui, né? Assim como a outra pessoa também não quer muito considerar as suas razões, não. Sempre dá choque, né? Sempre dá atrito. Então é melhor deixar por aí.
5 de ouros, 9 de espadas, dama de ouros, um 6 de ouros e um 10 de paus, tá? Eu acho que para a grande maioria da mesa, né, não é amores crush aqui, amores distantes, né? São amores que já tiveram alguma coisa, tá? São amores que já tiveram e quiçá até tem, de vez em quando, alguma coisa, tá? Então aqui denota um certo caminhar pesado, não deveria, desnecessariamente pesado, tá? Não deveria ser assim. Eu acho que, repetindo, faltou experiência para as duas partes, tá? Faltou clareza também, faltou uma troca de ideias mais saudável, tá? Outra coisa, tá? A linha do desejo aqui, ela até é presente, né? Ela até é presente, mas ela acaba sucumbida. Por quê? Porque é, eu não tenho uma troca de ideia justa aqui, tá? Então, mesmo que essa pessoa, veja bem, mesmo que essa pessoa que você trouxe na mesa já esteja, perdão, tá? Já esteja numa outra situação, um outro relacionamento, num outro caminho, ou até você, enfim, vice-versa, tá? Eu tenho algo que não foi muito bem concluído, tá? Só que se não foi muito bem concluído, às vezes você quer voltar lá para marcar território, às vezes você quer voltar lá por questão de orgulho, tá? Não é que retornar, né, fazer o caminho de volta ou tentar uma conexão melhor, né, uma solução. Não é que isso não é saudável, mas o motivo, a raiz principal de eu querer contato de novo com a pessoa, querer ajeitar as coisas de novo, né? Aqui cabe muito esse de novo, né? Tem que ser a entonação do de novo aqui é diferente. Então é de novo, né? Vou tentar alguma resolução com ele, resolução com ela, resolução desses caminhos. Não é que isso está errado, mas talvez o motivo raiz esteja equivocado. Então eu não tenho, tem que fugir do orgulho, né? O orgulho é o grande mal aí dos grandes amores, não é isso? Enfim, tá? Então, mesmo que você tente reconexão com ele hoje, de novo, né? Para muita gente aqui o de novo tem que ser enfatizado. Mesmo que você tente reconexão com ela de novo, eu acho que a base não é que tá ruim, não é que é negativo o tentar solucionar a parada de novo, mas a raiz não pode ter essa coisa de orgulho, né? E aí fica uma ponta solta para cada casal. Às vezes a pessoa só quer marcar território, né? Falando por analogia aqui, né? Às vezes a pessoa só quer, enfim, como é que eu posso dizer? Olha, você estava errada, 100% você era errada, né? Ou vamos fazer as pazes, vamos, mas você concorda que você estava errada? Você concorda que você estava errado? Tá? Então eu acho que não vai ser muito produtivo não, tá? Essa linha aí não, ok? Essa linha embasa no orgulho, tá? Não estou falando para ser omisso, né? Eu acho que as pessoas autorresponsáveis elas têm mais sucesso na vida, são até mais felizes, isso é uma opinião minha. Autorresponsável com os meus erros, tá? Autorresponsável com as minhas vitórias, ok? Mas aqui não vai ser favorável, fluente para vocês ficarem remoendo histórias do passado no sentido de quem estava certo, quem estava errado, tá? 2 de espadas, 2 de ouros, valete de ouros e um 8 de copas, tá? Vamos tirar mais uma. 9 de paus, 8 de ouros e um as de paus, tá? Outra coisa. Tá. Vou denotar aqui para vocês que talvez você não tivesse sabido, enfim, essa pessoa mudou muito, tá? Comparado à pessoa que você conheceu lá. Aliás, a gente muda todo dia. Mas aqui denota que quando vocês se conheceram ou quando vocês tiveram um caminho mais próximo, né? Uma congruência melhor, talvez a intensidade de um ou os motivos de um não era muito congruente com o do outro, tá? Um entrou muito raso na parada ou entrou com objetivos muito lógicos, ordinários ou efêmeros.
Eu tô tentando não ser técnico aqui, mas presta atenção. Um entrou muito raso na parada, outro entrou já bem mais decidido, decidida, bem mais consciente do caminho, tá? Então talvez você não esperasse que essa pessoa entrasse com essa, né, apostasse tanto, ok? Logo, olha só, dois de espadas, né? Na linha de cima, um oito de ouros. Logo, se eu tenho uma pessoa que entra muito mais consciente do caminho e decidido, e a outra pessoa, talvez não por mal, mas não tenha entrado na relação, ou enfim, não tenha se conectado com você, assim, não com essa intensidade toda, com essa decisão toda, com esse peso de mão, digamos assim, todo, logo, se houver qualquer frustração no meio disso aqui, quem vai perder mais? Ou quem vai sentir mais a frustração, mesmo que pequena? O lado que entrou mais, o lado que apostou mais, o lado que tinha mais objetivos mais concretos, digamos assim, tá? Repito, mesmo que a outra pessoa aqui não tivesse feito por mal, tá? Mas qualquer errinho dessa pessoa, talvez para ela fosse boba, mas para quem tá com a mão pesada, é muito sério, né? Então, quando você arrisca mais, quando você se coloca mais, quando você se compromete mais, tá? É, o erro, né, o risco do erro é maior, tá? Quatro de espadas, três de ouros, vamos até o final. Termina com uma dama, tá? E uma dama de paus. Rei de paus, dama de paus, copa dourada. Tá. Eu acho que, como eu falei, né? Houve inexperiências aqui, tá? Faltou clareza, faltou conversa. Inexperiência de quem apostou tanto, né? E não teve a clareza, saiu apostando. Vou comprar uma casa ali no, né? Não sei, tô fazendo, né? Falando, dando exemplo, falando por analogia. Vou comprar um carro, uma casa, e nem vi nada. Só vou passar o cartão e depois eu desenrolo, né? Então faltou experiência, faltou clareza de quem apostou tanto, faltou inexperiência, faltou experiência, faltou clareza de quem não entrou com essa responsabilidade toda na relação, tá? É, as coisas se transformaram, os caminhos mudaram bastante, tá? Para muita gente aqui tem outro relacionamento na parada, tem outra dama aí na parada, tem outro homem, né? Depende da pessoa que você trouxe na mesa, tá? Tem outro relacionamento na parada aqui, tá? Aqui no caso são duas damas e um rei, né? Mas aí depende, adapta para o teu caso. Outra coisa, não dá, se vocês quiserem reconexão, né? 10 de paus, valete de espadas, tá? Valete de espadas está casando com esses dois reis aqui. Aliás, deixa eu fazer um adendo. No link da descrição vai ficar um curso, tá? Curso da pirâmide invertida. Se você gosta, essa pirâmide invertida não tem ninguém no mercado que faz. Só eu faço esse curso, até alguém copiar, né? Essa pirâmide invertida aprendi em Málaga e em Cádiz, né? Com uma senhorinha, enfim, tá lá a história, tá, né? A tradição da mesa e como que eu leio, né? Como que a gente lê. Cada mão é uma mão, cada cigano é um cigano, cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas a base da linha, a base da pirâmide, a tradição, está no curso. Link na descrição, ok? Então, outra coisa, não dá para vocês tentarem reconexão, porque já tá desgastado pra caramba esse caminho aí, tá? Então, teria que ter aqui uma carta do julgamento, né? Fazendo uma analogia ao tarô, tá? Por quê? Para começar do zero, né? Quiçá, né? Uma carta do mundo também. Não dá para vocês tentarem um novo caminho com um espelho do caminho passado, né? Com o plano de fundo do caminho passado. E não é fácil você fazer isso, é difícil, tá? Outra coisa, desejo ainda ardente, tá? Desejo ainda ardente. E uma coisa que fica muito marcante aqui para mim é que mesmo que tivesse sido desgastada essa parada aqui, e aí eu vou pesar um pouquinho o pé, aliás, pesar um pouquinho a mão, para algumas pessoas, algumas vezes, espaçadamente, não de forma concisa, né, consistente, mas espaçadamente até um pouco tóxico, para um e para outro, tá? Mas mesmo assim, é como se a pessoa é um masoquismo aqui, né? Como se a pessoa gostasse disso num certo nível, tá?
Gostar, eu acho que fica redundante falar, mas se atrai por isso, num certo nível, tá? Ou aceita essa atração que vem de você. Muito difícil a situação de vocês aqui. É uma mesa que fala muito de quem já teve uma história, ou até, quiçá, tem, mais ou menos, né? Vai e volta, mais ou menos, tá? Enfim, fica a critério de vocês. Vale a pena insistir nesse amor? Olha, vai depender muito do objetivo de vocês, porque agora, quanto mais o tempo passa, mais a rocha fica maior, né, de ser arrastada. Se tivesse sido arrumada lá no início, seria bem mais fácil, bem mais leve, tá? Então, é preferível você começar do zero com essa pessoa, se quiser, tá? Vai ser bem menos desgastante, né, do que você tentar começar um caminho novo, como eu falei, começar um caminho novo, mas com plano de fundo do caminho antigo, tá? E, repito, não é para qualquer pessoa fazer isso, não. Não é mesmo, tá? Ah, então, assim, a maioria das pessoas, principalmente hoje, né, nas relações práticas como estão, digamos assim, não seria viável. Não valeria a pena insistir nesse amor, nessa história. Por quê? Porque o débito já está muito grande, né? Então, ou espera caducar, vamos lá, né? Vamos fazer uma. Ó, quem tá com o nome no SPC aí? Tem a dívida prescreve, não é isso? Então, tem um certo tempo aí que a dívida prescreve. Não sei se são todas as dívidas, não, né? Mas ela vai acumulando, né? Então, vai ficando cada vez mais pesado, tá? Então, não é para qualquer um aqui, não, tá? Seria só amor platônico, amor de alma gêmea, né? Nem sei se são almas gêmeas aqui, porque alma gêmea, quando vem cheio né? Desculpa a palavra, mas enfim, cheio de coisa para resolver, cheio de treta aí, né, para resolver, tá? E outra coisa, o que essa pessoa quer da relação, tá? Eu não vejo ainda uma linha de união, tá? Então não dá para falar se a pessoa quer união com você, união estável ou uma união melhor. Não, tem uma linha de desejo, tá? Uma linha de desejo, e o desejo, ele é fator importantíssimo para a união do casal, sim ou não? Claro, tá? Enfim, fica aqui para vocês perdão, até solucei. A minha mesa, claro que não é para todo mundo, mas cantou muito para mim a mesa, para quem já teve algum pezinho lá atrás, e para algumas pessoas também que ainda sabe se vai, não sabe se fica, vai e volta, esse tipo de coisa, tá? Enfim, poderia tirar mais aqui, tá? Quer uma leitura só tua? Quer uma pirâmide só tua? Aproveita a mesa de terça-feira, a abertura de agenda de terça-feira. Vai ser das 9 da manhã às 4 da tarde no grupo de agendamento, que está como grupo de espera, né? O link do grupo está na descrição do vídeo, tá? Se você já está em algum grupo, se você já está nos grupos, aguarde, tá? Segunda chamada. A gente fez a primeira chamada com valores promocionais na terça-feira passada, dia 28, e a gente vai fazer a segunda chamada a valores normais, maiores informações na descrição do vídeo. Segunda chamada no dia 7 de março, tá bom? Deixa o teu like, por favor, o like da gratidão, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e comenta pra mim uma sugestão de vídeo e uma leitura pessoal que você quer que eu traga, tá? Não trouxe no vídeo anterior, não vou trazer nesse, porque de fato esse final de semana tá muito corrido pra mim, demais, tá? Mas a partir de segunda-feira, a próxima leitura eu já trago, ok? Então deixa né, coloca aí tuas iniciais, se você se sentir confortável também, tua data de nascimento e tua pergunta pessoal. Concurso público, saúde da família, sei lá, quer perguntar de uma outra pessoa, iniciais também, tá? Se você se sentir confortável. Aí eu trago no final da mesa na próxima leitura, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, também é importante. Que Deus e os anjos te abençoe, obrigado e até a próxima. Vamos agora para quem se conectou com a segunda palavra, segunda leitura, leitura da pedra da Urupcha, hematita, tá? Vale a pena ainda insistir nessa história, nesse amor, sim ou não? Fala comigo, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa segunda mesa. Urupcha, Seis de copas virando aqui, mais uma vez. Traz para a mesa a energia da pessoa, pergunta o que quiser perguntar com relação a essa história aí, tá? Primeira mesa foi uma mesa que cantou muito para quem já teve alguma história. Vamos ver essa.
Abre com 3 de espadas, copa dourada, rainha de ouros, 2 de espadas, valete de espadas, 6 de ouros. Mais uma, deixa eu espaçar melhor isso aqui. Dois de ouros. Certo. Olha, primeira mesa, tá? Primeira linha, tá? Desconexão, bloqueio, redes sociais aí, né? Desconexão, bloqueio, tá? Mas pensamentos, ok? Pensamento, né? Fulano não sai da minha cabeça, fulana não sai da minha cabeça. Não, não sai não, mas pensamento, né? Vamos ver, vamos desenhar aqui. 10 de paus. Valete de ouros, 8 de ouros, 8 de copas e mais uma as de pau, mais uma aqui, ó. As de paus e 9 de paus. Ó. Olha, assim, ó, se vocês ainda se comunicam, o que eu acho difícil aqui pela primeira linha, assim, vocês têm tudo para deixar a coisa mais leve. Por que eu digo leve? Não expectando muito, não cobrando muito do outro, mesmo que de forma implícita, tá? Mas, como eu falei, para muitos aqui pode estar rolando até bloqueio parcial em rede rede, como é? Ih, esqueci, rede de Facebook, Instagram, rede social, perdão, tá? Entende? Então, assim, não tem tanta chance aqui, tá? De encontro de ideias, encontro de motivos, porque encontro de ideias, encontro de motivos, ela predispõe, né, um caminho together, né, uma união, um encontro, um caminho, objetivos, mesmo que efêmeros, tá? Então não tem. Então por isso que sugere-se aqui uma comunicação mais leve. Veja, essa mesa já se desenha melhor para as pessoas que estão distantes, né? Estão distantes umas das outras, inclusive pessoas que não tiveram nada ainda, ok? Então, a comunicação mais leve, né? A não expectar tanto, ok? Mas, para quem já teve uma mera comunicação, uma mínima comunicação, alguma comunicação, para algumas pessoas pode estar tendo bloqueio aqui em redes sociais. E se houve bloqueio, é porque de fato essa pessoa incomoda positivamente. Simples assim, tá? Então, independente do bloqueio, ainda penso nele, ainda penso nela. Bloqueio parcial, né? 4 3, 4 de espadas, 3 de ouros, rainha de paus com 7 de ouros. E um 9 de copas. Ó. Mulheres aqui em evidência. 3 6, né? 3 5. Mulheres aqui em evidência, tá? Não pense que você, né? Como é que eu posso dizer? Não pense que você não foi ou não está sendo observada, tá? Por essa pessoa, ok? 2 de espadas e um valete de espadas não é nada muito favorável para uma boa comunicação, sabe? Mas não pense que você não está sendo observada por essa pessoa, tá? Ou já foi, né? Então, isso é positivo como negativo, né? Depende, né? Quais são aí o comportamento predominante, as ações predominantes. Claro, cada qual, né? O que ele pensa, o que uma outra pessoa pensa de você, não paga as tuas contas, sim ou não? Mas até que ponto é saudável, né? Eu tocar o dane-se pra isso aí, tá? Então não pense que a sua beleza não foi observada, que o seu comportamento não foi observado também, ok? Olha só, hein? Mas o que denota aqui, mesmo que eu tenha, mesmo que eu tenha
Vamos lá, vamos supor aqui uma situação, mesmo que eu tenha gostado de você, gostei de você, tá? Então quero te ver mais vezes. Mesmo que esse ver mais vezes não fosse uma conexão a dois, fosse, sei lá, por aí. Ó, vou lá pra igreja, porque eu vou ver ela na igreja. Tô brincando, tá, gente? Vou lá pro shopping porque eu sei que ela vai estar lá. Vou lá na faculdade porque eu sei que ela vai estar lá. Vou lá no X porque eu sei que ela, né, que ela, no sentido essa pessoa, tá? Não ela a mulher, essa pessoa, sendo ele ou ela, tá? Mas, mesmo que eu queira, não, que eu quisesse ter mais contato, assim, meio que mesmo que à distância, eu troquei o aparelho ontem, então eu tô com a dicção um pouco ruim, tá? É, eu tenho uma linha de inércia aqui, tá? Tem uma linha de não ação. Vamos ver. Oito de paus e um as de copas e uma copa prateada. E um rei de copas, tá? Vamos ver uma coisa aqui, quer ver? Ó, rei, quatro de espadas, nove de paus, três de espadas. Rei, quatro de espadas, nove de paus, três de espadas, tá? Eu acho que essa pessoa, né, como eu falei, a mesa desenha muito para as pessoas que estão distantes umas das outras e a linha do impossível, muito difícil de de eu me conectar com essa pessoa, né? De eu me comunicar e me conectar com essa pessoa, meio que aparece aqui, tá? E se desenhou aqui, né? Numa das linhas que eu vejo dessa mesa, se desenha uma certa inércia, né? Uma certa falta de combustão, né? Digamos assim, né? De conflito positivo, tá? Digamos assim, ok? Então, mesmo que essa pessoa tivesse tido interesse em você, mesmo que você tenha interesse nessa pessoa, aqui não se desenhou o conflito necessário, ou não vem desenhando, veja que é uma mesa, né? Não vem desenhando o conflito necessário para atrair vocês. Conflito seria a conexão, seria vocês se verem, vocês se falarem, vocês brigarem, não importa. Conflito é contato, tá? Pelo contrário, se desenhar algo mais, um pouco mais abstrato e até mais distante, ok? Mas não deixa de ter uma linha de pensamento, né? Para algumas pessoas, como eu falei, até houve bloqueio, né? Bloqueio em redes sociais, quiçá bloqueio parcial aqui, tá? Mas é um bloqueio positivo. Eu não quero ficar olhando muito ele, ficar olhando muito ela, mesmo que em redes sociais, tá? Enfim, vamos ver. Sete de paus e 10 de espadas e um 4 de paus. Ok. Eu acho que essa situação já machucou, né, uma das partes, ou quiçá ambas as partes, um pouquinho mais, tá? A situação de quê? Dessa não conexão, desse não contato, dessa coisa se esvairindo, né? É, sabe quando você tem né, uma possibilidade ó, vou pegar o ônibus, né? Vou pegar o ônibus. Só tem ônibus às 7 horas da manhã. E aí eu chego às 7h01, 7h02 e o ônibus está passando. Agora só vai ter ônibus meio-dia. Ou seja, você tem um esforço gigante, né? Mas a oportunidade passou, tá? Então tem uma certa frustração aqui com relação a esse distanciamento, com relação a essa coisa se esvairindo, escapando pelas minhas mãos, sabe? É, E, lembra, para alguns casos aqui, até homens em evidência, houve a inércia, tá? Houve uma inércia um pouco. ah, na linha da mulher eu tenho ação, tá? Na linha da mulher eu tenho até ação. Talvez um pouco inassertiva, mas tem linha de movimento. Na linha do homem, não. Na linha do homem eu tenho um pensar um pouco mais ou uma inércia quando não poderia ter, tá? Mas não é só isso não, tá? Às vezes a vida da pessoa, né? Isso aqui é uma mesa com relação à base de vocês, com relação a essa situação de vocês. Mas às vezes a vida da pessoa também, né? Você não conhece o histórico da vida da pessoa no momento que a pessoa teve essa inércia ou teve essa ação, tá? Tem outros, né, outros buracos aí, digamos assim, outros cases aí para ver também, tá? Mas o que eu iria dizer aqui com essa linha é que o ônibus passou, né? A oportunidade passou, se esvairiu, né? Escapou pela minha mão. E aí vem um certo peso, né? Vem uma certa culpa ou questionamento muito grande, ou muito pontual, né? Digamos assim, sobre o que eu poderia ter feito.
O que eu não fiz? O que eu fiz, tá? Vou dizer uma coisa pra você, que tem essa culpa aqui. Quizá essa culpa foi ambas, tá? Foi pra ambos, ok? É, quando você se pergunta muito, né? E se? Quando você se pergunta muito e se, é porque você não tem, não é para todo, não é uma máxima, tá? É uma regra, digamos assim, tá? É porque você não está tendo a reciprocidade necessária, tá? Porque o que que é reciprocidade? Eu tenho, sei lá, 20 cartas aqui, então eu vou doar 10 e 10, tá? Ah, eu vou doar 6, tudo bem, eu vou doar 6 também. Ah, eu vou doar 10, tudo bem, eu volto a doar 10 aqui. Entende? Então são duas pessoas que precisam trabalhar para a situação dar certo. Então, quando tem muito e se na cabeça, ou está tendo falha de comunicação ingênua ou muito grande, ou está tendo falta de reciprocidade, e aí a gente tem que ver essa falta de reciprocidade, porque às vezes é muita expectativa de um lado, né? Não é só sacanagem, safadeza do outro, ou sacanagem no sentido de você não é prioridade, né? Ou pô, não tenho tempo para você, etc, etc, né? Às vezes não é, às vezes é expectativa demais. Do outro lado, precisa ver, né, de verdade, para cada caso. Ok? Vamos ver até o final. 6 de paus e um 5 de copas. Última linha. Três de copas. 3, 3, 2. De fato essa mesa se desenhou muito para quem está distante, tá? E distante principalmente quem não teve nada ou teve algo muito... não marcou muito, algo muito breve, tá? Três coisas aqui importantes para vocês saberem. Primeiro, falha de comunicação, tá? Segundo, se você bloqueou essa pessoa ou se essa pessoa te bloqueou, é porque foi um bloqueio positivo, entenda assim, tá? É porque é melhor não ficar olhando, porque senão eu vou ficar pensando, porque senão eu não vou saber lidar, entendeu? Então acho que isso é importante. Isso não é para encher o ego de ninguém, é só para você ter ciência, tá? Segundo, história mal terminada, tá? Aliás, acho que a melhor definição é história mal começada. História mal começada, não mal terminada. Vocês começaram ruim, tá? Então, falta ou falha de comunicação no início, né? Desanda o bolo, vai desandar o bolo todo, desandou o bolo todo, tá? E homens que estiverem se culpando aqui por essa inércia, eu acho que você, homens em evidência, não necessariamente só para homem, tá? Mas eu acho que você não tá tão errado, não, né? Não no sentido de desculpar, você não teve tanta, como é que eu falo? Não é nem oportunidade, mas tanto campo de ação, tá? Então não dá para você sair jogando, fazendo blefe, jogando as cartas, né, à torta e à direita, entende? É aquilo, quando você fica muito no e se, voltamos à regra. Ah, e se isso, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, tanto você homem quanto você mulher. Isso é uma regra, não é unânime, tá? Mas isso prediz uma falta de reciprocidade, tá? Então a falta de reciprocidade tem que ver direito. Às vezes a falta de reciprocidade vem da falha de comunicação, tá? Às vezes um está expectando demais, né? Não é o outro que está não sendo recíproco. Às vezes um está expectando demais, então tem que ver direito, tá? Lembra que o pé, aqui ó, o pé, né? A base, falha de comunicação, tá? Mas pensamento um no outro. Não deixa de pensar em você vez ou outra. Por quê? Porque não concluiu o início. Tem um mal começar de vocês, tá? Na linha de caminho de vocês, né? Se eu fosse tirar uma outra mesa, paraná, 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 pam, pam, não tem, né? 10 e 9. Tá. Eu acho que na linha de caminho de vocês eu não tenho grandes transformações, tá? Não tenho grandes transformações, ou seja, não tem grandes mudanças. Mas as coisas estão aqui caminhando para uma coisa mais madura, né? Para uma coisa mais leve até, tá? Menos responsável do meu, né? Né? Eu me achar menos responsável pelo erro, né? No sentido positivo da parada, tá? Enfim, vale a pena insistir nessa história, nesse amor? Olha, a depender do jogo de vocês, eu sempre digo isso também, né?
Por quê? Porque às vezes os objetivos já estão muito maiores, tá? Talvez a pessoa já está com uma outra, né? Às vezes não, né? Independente da pessoa estar com uma outra. Mas aqui no mínimo vocês precisariam trocar essa ideia aqui, ó. Vocês não trocaram no início, sabe? Trocar no mínimo. Pode ser como adulto, como colega, como, né, sei lá, falar da chuva que tá vindo aí, né? Falar do ó, falar papo de aranha, qualquer coisa, entendeu? No mínimo vocês precisariam conversar como adultos, independente de quem tá com quem não tá com, né, com quem. No mínimo vocês precisariam bater de frente, se olhar e trocar essa ideia aqui que vocês não trocaram lá nos anos 80, lá no carnaval de 2006, lá na época da Colinos. Quem lembra da pasta de dente, Colinos? Entendeu? Então, porra, isso aqui é papo de adulto, isso aqui é coisa de adulto, tá? Porque aí você tira limpo total, né? Né? Com muito mais maturidade até, tá? Às vezes os erros de comunicação, eles são imperativos ao momento, tá? Às vezes um tá num momento mais acelerado do que o outro, às vezes o momento de vida não é tão favorável, não é isso? Mas, para muitos aqui, não tem tanta base para apostar, né? Porque quando eu falo vale a pena ainda insistir nesse amor, vale a pena ainda apostar, não tem tanta base para apostar. Vocês precisam conversar o início, né? Começar a leitura pelo título, né? Então, vale a pena ainda insistir nesse amor? Não tem tanta base para apostar nisso aqui, tá? Então, a resposta é não, mas ela tem um porquê específico, tá entendendo? Mas também tem um adendo importante. Vale a pena trocar essa ideia que vocês não trocaram. É uma ideia inicial. Bater de frente, se olhar, parar né, com maturidade, trocar uma ideia normal. Quando eu digo trocar ideia normal, não é nem DR, tá? É papo de padaria mesmo. Olhar, se olhar, entendeu? Porque aí, se o coração bater acelerado, cigana minha, cigano meu, aí é outros 500, tá? Mas, enfim, a história de vocês começou, né? Não é que tá mal acabada, tá mal começada, tá? Isso não significa que vai continuar, mas precisaria só um papo mais adulto, né? De um bom dia, alguma coisa assim, se olhar, conversar direito, coisas que vocês provavelmente não tiveram ou tiveram muito pouco, tá? Que Deus e os anjos te abençoe, obrigado pela presença, pela companhia. Quer uma leitura só tua? O que você acha? Você quer uma pirâmide invertida só tua? Na terça-feira, dia 7 de março, tá? Segunda chamada. Depois não reclama, né? Porque eu não vou. Você vai ter agenda aberta sempre com os oraculistas aqui do Luz e Tarô, mas essa agenda do dia 7 é comigo, tá? Então você entra, informações na descrição do vídeo, entra no grupo de agendamento, aguarda, é um grupo do WhatsApp, um grupo pausado. Na terça-feira, dia 7, a gente abre o grupo e confirma os agendamentos. Se você já está em algum dos grupos, aguarde, tá? Os grupos vão ser abertos na terça-feira para a gente fazer a confirmação dos pedidos, tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe muito. Obrigado pela companhia, pela presença e até a próxima. Cigano